Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast da SMR para você que é empresário, empreendedor ou entusiasta do empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com ele, o Dr. Danilo Franco, advogado com mais de 12 anos de experiência nas áreas empresarial, civil, infraestrutura e administrativa. Atualmente ele atua à frente da Danilo Franco Sociedade Individual de Advocacia e é administrador judicial em diversos processos de recuperação e falência empresarial. É pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Goiás, foi membro consultor da Comissão Especial de Falências e Recuperação Judicial da OAB Nacional e advogado da Saneago, Saneamento de Goiás S.A. Muito obrigado pela presença, doutor Danilo. Oi, Stephanie. Eu que agradeço, fico honrado com a oportunidade. Saudações a todos os nossos espectadores aí. A gente espera contribuir com esse podcast que já se tornou rotina para o empresário, com informações ricas, né, para o mundo de negócios aí. Perfeito. Acredito que a gente vai ter uma troca muito boa aqui a respeito de infraestrutura, né, doutor? Fala um pouquinho sobre sua trajetória para as pessoas te conhecerem, né? E aí a gente já entra direto no tema. Legal. A minha trajetória profissional, ela se confunde muito e acho que até o direito da infraestrutura me persegue um pouco. Porque começou lá no ano de 2004, quando eu fui aprovado ainda em nível médio no concurso da extinta CELG, que era a companhia de distribuição de energia do estado de Goiás. E aí depois disso, também no ramo da infraestrutura, fui aprovado no concurso do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, lá em 2006. E não assumi por questões pessoais. Depois fui para o Tribunal de Justiça, trabalhei como assistente de juiz, de desembargador e, posteriormente, fui aprovado no concurso de advogado da Saneago, cargo que ocupo há 11 anos, em concomitância aí com o exercício da advocacia, que tanto nos orgulha e tanto nos dá prazer. Desenvolver aí essas áreas do direito que a gente gosta e que consegue contribuir para a sociedade. Explica um pouquinho para a gente o que é o direito da infraestrutura, né? E também por que ele é considerado um propulsor da economia. O direito da infraestrutura, sem criar nenhuma definição hermética ou propriamente acadêmica, ele é um ramo do direito que está voltado para estudar e tratar daquelas regras que são disciplinadoras da infraestrutura, né? Como infraestrutura, o que nós temos aí aglutinadas ou como subespécies nesse direito da infraestrutura? Nós temos o saneamento, nós temos a energia elétrica, nós temos a infraestrutura aeroviária, portuária, nós temos a infraestrutura de transportes, que são aí as rodovias, nós temos também uma tangência ali, uma parte do direito imobiliário. Então, é uma área muito ampla e muito intersetorial, porque ela dialoga com muitas outras áreas, como, por exemplo, a administração, a economia e por aí vai. E por que ela é considerada um propulsor da economia hoje? Bom, eu citaria aí alguns motivos. Primeiro, porque infraestrutura, como uma atividade primária na economia, ela permite a realização de políticas públicas, né? Segundo, porque ela presta ou permite a prestação de serviços essenciais. Tanto que alguns doutrinadores, aí, alguns juristas, eles buscam fundamento do direito da infraestrutura na própria Constituição Federal, onde lá nós temos assegurado o direito ao saneamento básico, direito à habitação e vários outros direitos à geração de energia. E, além disso, e acho que o mais importante de ser mencionado é que o direito da infraestrutura, quando a gente permite a realização de projetos estruturantes, a gente tem um reflexo em todos os outros segmentos da economia. Então, achar que o direito da infraestrutura é só para tubarões, ou só para grandes empresas, ou só para multinacionais, talvez seja um equívoco. Porque quando eu movimento a atividade de infraestrutura em todos os seus segmentos, né, seja energia elétrica, seja saneamento, seja estradas, eu estou também movimentando os outros segmentos da economia. Então, o empresário que presta serviços de gestão, ele vai estar ali
atuando em projetos de infraestrutura, nós advogados, os economistas, os engenheiros. É multidisciplinar, né? É multidisciplinar. E os outros empresários também. Aquele que fornece refeições para um canteiro de obras, aquele que fornece veículos, e o próprio setor público se beneficia, porque também está ampliando aí a arrecadação tributária. Perfeito. E o que o senhor enxerga hoje como os maiores gargalos e as maiores oportunidades nessa parte de infraestrutura? Muito bom. Parafraseando aí, essa é a pergunta de R$1 trilhão, porque nós temos aí necessidades de investimentos na área de infraestrutura que atingem aí a área de trilhões de reais. Né? Eu vejo que onde há demanda por um serviço público, há oportunidade para um projeto de infraestrutura. Mas só para citar alguns exemplos aí. No saneamento, nós temos inúmeras oportunidades que surgiram a partir do Marco Legal do Saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, que determinou justamente a universalização do serviço de saneamento no Brasil até 2033. Perfeito. Então, segundo dados e estudos que a gente tem disponíveis, só na área de saneamento são necessários 880 bilhões de reais para universalizar o acesso à água potável e esgotamento sanitário no Brasil até 2033. Nossa. Se nós pegarmos energia elétrica, o que nós temos projetado aí para expansão de redes, atendimento e distribuição, chega aí na ordem dos 640 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Isso daí já está considerando a inteligência artificial, que ela consome bastante de infraestrutura também, né? Está. Detalhe importante e muito perspicaz a sua pergunta. Nesses cálculos, já estão considerados aí alguma coisa dos data centers que têm interesse em se instalar e alguns já se instalando no Brasil. Perfeito. E aí, para concluir, no segmento rodoviário, que é um segmento onde as concessões já estão bastante consolidadas também, nós temos aí previsão só na malha federal de investimentos da ordem de 140 bilhões. Então, isso sem considerar portos, aeroportos e todos os outros segmentos da infraestrutura. Nós temos investimentos e oportunidades muitas. Por outro lado, nós temos também gargalos. O primeiro deles é que nem todos esses serviços e nem todas essas demandas, elas já estão com projetos avançados por conta do poder público, né? Que é o poder concedente desse serviço. E nós temos também a questão regulatória, que é um ponto muito sensível, né? Em alguns segmentos a gente tem uma atuação regulatória já num estágio mais avançado, em outros a gente ainda tem uma regulação muito incipiente. Entendi. Até uma dúvida que a gente tem é qual o papel dessa regulação entre o poder público e o privado para manter essa infraestrutura, né, e construir tudo isso que é necessário. Muito bom. O regulador, ele entra como um ator principal, porque são contratos de concessão, PPPs, são contratos de longo prazo. Então, o regulador entra ali justamente para tornar harmônica uma equação que é a rentabilidade do privado, né, com a modicidade tarifária. Porque esses são serviços que, em geral, eles são remunerados ou eles estão atrelados a alguma tarifa ou algum preço público. E o regulador entra fazendo essa atividade de definir com base, óbvio, em cada projeto, em cada critério técnico, ou uma regulação discricionária, ou uma regulação específica contratual ali, né, que são várias modalidades. O regulador entra para estabelecer esse equilíbrio, nem para permitir que a tarifa se eleve demais a ponto de se tornar impagável por aquele usuário do serviço, ou nem para evitar que o concessionário ou o parceiro privado ele tenha dificuldades financeiras com o projeto. Porque os projetos eles têm que ter viabilidade econômico-financeira. E na sua visão, o Brasil ele evoluiu nos últimos anos, assim, pensando em termos de segurança jurídica para o investidor? Essa pergunta não é muito consenso no meio jurídico, mas eu tendo a entender que evoluiu sim. Nós tivemos avanços consideráveis,
por exemplo, na legislação do saneamento. Nós tivemos uma evolução muito grande da maturidade, da regulação no setor elétrico, no setor de transportes e de estradas. A gente vê também ciclos de concessões já sendo renovados. Então, eu vejo que nós tivemos uma evolução, né? Nós estamos aonde... Talvez não na velocidade necessária. Justamente. Nós não estamos aonde talvez deveríamos ou poderíamos estar. Uhum. Porque há muitas suscetibilidades ao longo desse processo, né? Mudança de governo. Justamente. Mas nós evoluímos, sim. E acho que está em processo ainda de evolução e de amadurecimento. Uhum. E falando nisso, quais são as mudanças recentes que o senhor acredita que foi relevante para o mercado? Uma delas, sem dúvida, foi a Lei 14.026, que foi a lei que o pessoal costuma dizer novo marco do saneamento. Ela não foi uma lei que revogou a anterior. Ela foi uma lei que reformou a lei anterior. Mas, de todo modo, foi uma mudança bastante significativa, né? Com seus pontos positivos, seus pontos negativos também. Mas foi um marco aí na questão do saneamento. No setor elétrico, nós tivemos algumas normativas da ANEEL, né? E regulações que permitiram, por exemplo, os leilões de energia elétrica no ano de 2024, que também foram marcos importantes. E eu ainda acrescento no setor elétrico a questão da legislação dos microgeradores, né, e pequenos geradores de energia elétrica. E hoje o Brasil tem atingido índices bastante satisfatórios dessa microgeração. Então, acho que são pontos que devem ser destacados aí nesse aspecto da mudança normativa. Tem a questão das placas solares também. Envolve essa parte? Sim, é esse das microgeradoras e dos pequenos geradores. Em algum momento nós tivemos uma questão da tributação do imposto de circulação, né, que é o ICMS, mas me parece que já foi equacionada essa questão. Perfeito. E quando a gente vai falar de PPP, né, as parcerias público-privadas, quais são os principais desafios jurídicos nesses modelos hoje? Então, as PPPs, PPPs e concessões são instrumentos importantíssimos no setor da infraestrutura, talvez as bases do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque o orçamento público, né, só fazendo uma introduçãozinha antes, o orçamento público ele é cada vez mais engessado e limitado. Então, para fazer todos aqueles investimentos e buscar todas aquelas soluções que nós falamos anteriormente, é indispensável o capital privado. E aí nós temos as PPPs, onde há a possibilidade de conciliar o atendimento de um interesse público com o atendimento do interesse privado, mediante as PPPs, que são contratos de longo prazo, são contratos que... E aí os desafios precisam de uma concepção e uma modelagem muito bem feita. É porque a velocidade é diferente, né? Do público para o privado. O empresário, ele quer o quanto antes. E o público já tem toda a burocracia, né? Toda essa questão. Sem dúvida. Tem a burocracia, tem problemas que às vezes são alocações de risco nos contratos. Eu já vivenciei muitos contratos sem matriz de risco bem definida, e aí inicia-se discussões intermináveis a respeito de quem deve suportar um determinado risco contratual quando ele ocorre, e eles ocorrem porque nesses contratos de longo prazo não tem como prever tudo que vai acontecer. Sim. Né? Muitas PPPs e concessões que foram firmadas há 10 anos não previram a reforma tributária, por exemplo. E nós vamos ter que enfrentar essa situação a partir do ano que vem. E como os contratos são longos, né, acabam enfrentando uma série de situações que não eram previstas. Uma série de situações. Então, eu vou citar aqui a questão da modelagem, que é importantíssima, né? Na previsão adequada dos investimentos, das regras contratuais, das abrangências, que são temas muito polêmicos também, porque às vezes a modelagem previu uma certa abrangência, dali a pouco o prestador de serviços, o privado, ele se depara com uma
imposição ali do poder público querendo que ele faça uma outra obra que não estava prevista. Os custos mudam. Os custos mudam, a própria dinâmica das cidades, das estradas, da população muda. Uhum. Então, são situações que têm que estar mais ou menos estabelecidas em premissas nesses contratos, para que quando elas acontecem, elas possam ser de forma justa equacionadas. Então, na sua visão, o que diferencia uma PPP bem estruturada de uma que pode causar uma judicialização e tudo mais é a questão da modelagem, de ter um conceito muito bem definido e de também ter a... Não sei se pode ser maleável nessa questão, né? Sem dúvida, modelagem, né? Aquelas premissas econômicas, aquelas premissas de engenharia, de investimentos, jurídicas, porque um ponto muito sensível é esse da alocação de risco nas PPPs. Uhum. Então, o setor, né, tem evoluído muito, a própria doutrina, os modelos contratuais, eles têm evoluído muito nesse aspecto. Mas é ponto crucial, que diferencia uma PPP bem estruturada de uma PPP mal estruturada, que vai gerar problemas ali na frente, né? E vai gerar um pedido de reequilíbrio ou do contratado ou do contratante, e por aí vai. Perfeito. E existe algum case de sucesso que o senhor possa mencionar, de rodovia, saneamento, alguma coisa que foi um case de sucesso nos termos de modelagem jurídica mesmo? Tem cases de sucesso que eu menciono, por exemplo, as concessões de rodovias no estado de São Paulo. Acho que nós podemos colocar aí no rol dos casos de sucesso, porque já estão em novas rodadas de concessão, já venceram os prazos iniciais e já estão sendo feitas novas concessões. E a gente vê que o serviço conseguiu ser entregue, porque acho que um destaque importante de se fazer, e às vezes a gente é induzido a um pensamento errado, porque a gente pensa no volume de investimentos, mas só o volume de investimentos não resolve o problema que nós temos e a demanda que nós temos pelo serviço. Porque eu tenho muita obra parada, que eu tenho investimento alocado ali, público e privado, e não está solucionando o problema de infraestrutura. Então, tem essa questão das rodovias, onde os investimentos foram feitos, né? E a gente, no geral, verifica que é um case de sucesso, né, nessa modelagem. Tem questão da mão de obra também, né? Que às vezes atrapalha. A mão de obra, hoje no Brasil, nós temos duas situações. Nós vivenciamos uma crise de mão de obra, né? Então tem essa dificuldade, tem um turnover muito alto em algumas atividades. E, por outro lado, nós temos que considerar também que esses serviços, eles demandam algum nível de mão de obra altamente especializada, que também não é fácil de conseguir. Então, essa é uma dificuldade. Mas aí, voltando à questão dos cases de sucesso, eu citaria também os leilões de energia da ANEEL no ano passado, que foram bastante exitosos. Eu citaria a privatização da Eletrobras, que passou por alguns anos ali de dificuldades, de reestruturação, mas parece que nesse ano de 2025 eles têm apresentado bons resultados, muitos bons resultados. E para também citar um caso aqui goiano, né? Nós temos uma subconcessão, que aqui nós chamamos de subdelegação, dos serviços de esgoto em 4 municípios goianos, que depois de um início talvez não tão ideal, hoje essas localidades já têm os serviços universalizados. Então, acho que pode ser também elencado aí numa modelagem que atingiu o sucesso ao longo do seu desenvolvimento. A gente falou dessa volatilidade de custo e de demanda. Quando a gente fala de rodovia, como que equilibra a questão econômica financeira nessa questão? É uma situação bastante complicada, porque, em geral, nas concessões, nas PPPs, você tem ali uma expectativa de demanda, que compôs, inclusive, as projeções financeiras, né? A planilha ao longo de todo o período. Então, como é que você pode, ao menos, suavizar esses impactos? É na criação de bandas, né? De limites inferiores e superiores para o cálculo dessa demanda. Eu já vi casos, não só no setor de rodovias, já vi no saneamento também,
2 casos em que foram criadas demandas. Então, até determinado nível abaixo do previsto, é um risco do concessionário, do privado. Abaixo daquele nível mínimo, aí o poder público entra para recompor. Então, tem um dos caminhos é esse, a criação, estabelecimento de bandas. E o outro caminho que eu cito é fazer um reajuste, uma revisão tarifária tempestiva. Sempre no menor tempo possível, né? Claro, com todos os estudos, com todo o processo devido. Mas fazer esse reajuste tarifário, seja para mais ou seja para menos, de forma tempestiva, para permitir que os cálculos sejam ali mais próximos da realidade que o concessionário está vivendo. Perfeito. Agora falando da sua área, né, de saneamento, depois do novo marco, o que falta para universalizar o acesso ao saneamento? Bom, acho que primeiro é estruturar os projetos, porque nós ainda não temos todos os projetos. E aí uma crítica que eu, infelizmente, tenho que fazer à Lei 14.026 é que ela veio antes do planejamento. Então, depois de 2020 é que todos os atores começaram a pensar, a estudar e a contratar consultorias, estudos de concepção para saber como é que iam chegar à universalização. Porque a lei ela veio absolutamente sem um caminho muito bem definido. Ela estabeleceu a meta, mas não estabeleceu o caminho. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é uma questão importante no saneamento, é criar modelos personalizados. Porque nem sempre uma PPP ela vai ter viabilidade para todos os casos do Brasil. Nós Tem temos estados que não se encaixam. Justamente, nós temos regiões deficitárias, nós temos estados com baixa densidade demográfica, que às vezes não tem viabilidade econômico-financeira. Então, tem que se buscar uma construção, né, daquilo que é mais viável para aquela região, para aquela localidade. E, sobretudo, o marco legal ele trouxe essa obrigação de universalizar também o saneamento rural e de pequenos povoados. Então, é preciso que também se avance nesses estudos para poder atingir essa universalização para esse público-alvo. E aí também tem oportunidades de negócio nessa área e nesse segmento. Porque tem muita gente ainda que não tem acesso, né, ao básico. Tem. A gente, assim, em números mais absolutos, em termos de água potável, no geral do Brasil, a gente tem em torno de 80% da população atendida. Mas de esgoto, a gente tem em torno de 60%. Então, nós temos muito a fazer Muito ainda, trabalho. muita obra, né? E muita operação também, porque depois da obra tem toda a operação aí desse modelo econômico. E falando de energia, como que o direito da infraestrutura lida com esses desafios, né, de transição energética e até desses fatores relacionados às fontes renováveis? Eu vejo que é uma oportunidade para o direito da infraestrutura esse momento que nós estamos vivendo nessa transição energética. E eu vejo que o direito ele pode contribuir junto com os demais atores numa modelagem mais inovadora. Por exemplo, na busca de novas fontes de financiamento, né? Talvez, a depender de cada projeto, um financiamento B2B ali, uma relação mais direta com o financiador, não necessariamente só por meio de instituições financeiras. Eu vejo que o direito, né, e não tem como fugir disso, vai trazer o respaldo jurídico para essa prestação de serviços, para garantir a não intermitência desses serviços, porque hoje nós temos uma geração até satisfatória de energia solar, por exemplo, mas a gente tem que equacionar isso e conciliar com toda a rede de transmissão e distribuição, para que também não se perca essa energia que foi gerada e não tenha ali a demanda, né, recebendo, o demandante recebendo a energia que foi, às vezes, gerada e é um excedente ali para aquele consumidor que gerou. E falando do setor imobiliário, de que forma que a segurança jurídica impacta esse ambiente, né, imobiliário e urbanístico? Bom, no setor imobiliário, nós temos uma situação um pouquinho diferente.
O direito de propriedade, eu ouso dizer que a gente tem uma segurança, um grau de segurança jurídica maior, porque há um respeito maior, né, das decisões judiciais, há menos controvérsia, né, vamos dizer assim, com relação ao exercício do direito de propriedade. Tem todo um plano diretor a ser seguido, né? Que também auxilia, eu acredito, né? Auxilia. E aí, onde é que entra o problema, às vezes, para o empreendedor imobiliário? É quando o poder público ou ele não faz a sua parte, ou quando ele interfere na atividade do empreendedor imobiliário de forma não técnica. Às vezes de uma forma politizada ou de uma forma sodada, ou ele deixa de levar aqueles serviços que são de competência do poder público e não do privado. Embora, quando eu vou fazer um empreendimento imobiliário, tá lá na Lei 6766, que grande parte das soluções da infraestrutura ela é de responsabilidade do privado. Então, por exemplo, as redes de energia, elas são responsabilidade do privado, as redes de distribuição de água, coleta de esgoto, de águas pluviais, são todas do privado ali naquele empreendimento. Mas você tem as conexões que o poder público, né, via das suas concessionárias, ou as disponibilidades de energia, por exemplo, que elas têm que disponibilizar ali. E muitas vezes, se eu não tenho a disponibilidade, então aí a concessionária está travando o desenvolvimento. Porque às vezes você tem demanda por habitação, você tem demanda por lotes, mas você não tem energia disponível para poder implantar um novo loteamento em determinada localidade. Então, você trava o desenvolvimento. Ou quando o poder público às vezes muda plano diretor sem um estudo técnico, quando muda nas cidades menores, às vezes lei de zoneamento urbano, agora tem que fazer isso, né? E impõe um ônus adicional ali que não estava previsto para o empreendedor imobiliário. Então, esse é um risco que o empreendedor imobiliário enfrenta no seu dia a dia. Acontece muito, né? Essa questão de mudanças aí no... Muito. E muitas vezes, como o senhor mesmo mencionou, não técnicas, que é o pior. Sem Eu dúvida. acredito que é o que mais machuca o empreendedor imobiliário. Bom, em países desenvolvidos, a questão da infraestrutura é tratada como política de Estado, né? O que falta para o Brasil, na sua visão, para ele mudar essa mentalidade e começar a pensar de forma semelhante? Bom, acho que o primeiro ponto, no Brasil a gente tem que acabar com a cultura da canetada. Achar que uma lei vai mudar a realidade de problemas que são crônicos, históricos de infraestrutura, que decorrem muitas vezes de opções políticas erradas, decisões políticas equivocadas, tomadas há 50, 60 anos atrás. E a gente achar que uma simples lei vai resolver. A partir de hoje está tudo universalizado, ou a partir de tal data está tudo universalizado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na infraestrutura não existe mágica. As obras, as soluções, elas precisam ser planejadas, projetadas, elas precisam ter viabilidade, porque sem viabilidade o empreendedor privado não, obviamente que não vai ingressar, né, num projeto. Então, o planejamento, ele muitas vezes, pelo menos uma concepção, ele tem que vir antes da legislação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós ainda temos que avançar na regulação. Nós temos alguns segmentos com uma regulação mais avançada, como eu até já mencionei, mas esse é um ponto muito importante. O setor elétrico, ele já está no estágio mais avançado. E nós temos uma regulação mais centralizada. É a ANEEL ali, o regulador, né? Quem dita as principais regras, quem estabelece as principais regras para todos os concessionários. No saneamento, nós temos, por exemplo, o serviço de água e esgoto com uma regulação descentralizada. Nós temos a ANA, que dita regras, normas de referência. Depois nós temos reguladores estaduais e nós temos reguladores municipais, inclusive. Aqui no estado de Goiás nós temos 4. Nos serviços de resíduos sólidos, nós estamos ainda no estágio mais inicial.
tem muitos locais que nem se sabe quem é o regulador ainda. Entendi. Então, tem toda essa maturidade regulatória. Porque isso, quando eu tenho segurança regulatória, quando eu tenho um custo regulatório, porque regulação tem custo. Uhum. Quando eu tenho um custo regulatório, né, palatável para o empreendedor, eu tenho mais atratividade. Consequentemente, eu consigo desenvolver mais projetos, Mais investimento. mais investimentos. Uhum. Então, planejamento, avanço regulatório. É claro que o cenário macroeconômico também interfere, né? Mas esse é difícil da gente falar. Como é que vai São os resolver? externos, né? Não tem como controlar. São fatores externos, mas eu acho também que tem que ser tratado isso com uma política de longo prazo. Não necessariamente só dizer que conste no plano plurianual, Uhum. né? Às vezes consta no plano plurianual, vem dali a pouco uma nova gestão e muda, né? Mas eu acho que isso tem que ser aceito como algo, como uma política de Estado. Uhum. Vou citar um exemplo que não é da área de infraestrutura. Hoje nós entendemos que direito do consumidor é uma política de Estado. Ninguém vem, nenhum gestor público vem mitigar direitos do consumidor. Direito da infância e do adolescente também, né? De certo modo, a gente tem essa visão como uma política de Estado. Então, precisa dessa aceitação de todos os atores sociais, Uhum. do legislador, dos gestores, do privado, para que isso seja entendido como uma política de Estado. Uhum. Agora, falando de investimento, como que o senhor vê o papel do BNDES e desses fundos de investimento nesse novo cenário de obras e de concessões? O BNDES ele tem desempenhado um papel muito importante, porque ele tem atuado em basicamente duas frentes. Uma delas é a de estruturador de projetos. Então, os entes públicos, por exemplo, um estado ou um município que quer estruturar um projeto, ele tem a possibilidade de firmar ali um convênio com o BNDES. O BNDES vai reunir estudiosos, técnicos, seja do seu quadro próprio, ou seja de consultorias. O BNDES tem atuado muito com consultorias para fazer essa estruturação de projetos. E daí ele entrega um projeto bem estruturado para aquele ente que encomendou. E no outro segmento, o BNDES tem atuado, né, que é a sua até missão inicial, que é no financiamento desses projetos com, às vezes, custos menores do que a captação no mercado. Uhum. Então, o papel do BNDES tem sido importante, eles têm desenvolvido muito essa atuação de estruturador. Uhum. Tem, inclusive, quem quiser depois conferir, tem um hub de informações do BNDES de todos os projetos que eles estão desenvolvendo, estudando, estruturando lá no site deles. Vale a pena dar uma olhada que tem muita informação rica lá. Uhum. E, me desculpa, não, sem só para responder a segunda parte da pergunta. Dos fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles são muito bem-vindos no setor da infraestrutura. E acho que casa ali, há uma comunhão de interesses. Uhum. Porque o fundo, muitas vezes um fundo imobiliário, ou um fundo com um objeto específico, ele tem que buscar uma certa rentabilidade, seguir a sua estratégia ali negocial, né? E esses projetos de infraestrutura, eles, quando bem modelados, eles conseguem entregar essa rentabilidade que o fundo busca. Então, eles são bem-vindos porque eles trazem o recurso privado e eu tenho visto algumas modelagens já com a permissão do fundo de investimento participar do processo de concorrência, que eu acho também bastante interessante e acho que permite que mais atores, né, mais stakeholders venham para trazer recursos para projetos de infraestrutura. Porque, veja bem, Stephanie, eu tenho um projeto que é viável, né? Uhum. Vou citar um exemplo que eu vi na mídia do trem, que acho que vai ser lançado, ou já foi publicado edital, do trem de Porto Alegre a Gramado. A gente sabe que aquela é uma rota turística altamente, né, rentável. Sim, sem dúvida. E, então, é um projeto que tem tudo para ter viabilidade. Uhum. Se eu executar esse projeto
num período menor, sei lá, daqui 2, 3 anos, então eu já estou gerando mais recursos para a economia. Uhum. Agora, se eu esperar 10 anos, se eu não tiver interessados agora, se eu esperar 10 anos para executar esse projeto, esses recursos desse período de 10 anos que não teve outra solução, Uhum. né? Esse serviço não foi prestado. Eles ficam perdidos. Uhum. Então, isso entra aí Sem contar que o projeto muda de valor, né? Tudo sobe e aí vira... Sem dúvida. Tá, a inteligência artificial e a automação, na sua visão, elas podem transformar a gestão e essa parte de regulação de contrato público? Eu acho que sim. A inteligência artificial eu vejo como algo inevitável, né? Vai auxiliar em muita coisa, né? É uma... Apesar de consumir muito de infraestrutura também, e o que é muito bom, que a gente tem oportunidade, né? Mas... Eu acho que só tem que ser muito bem planejado, né? Pensado sobre os aspectos de segurança. No caso dos data centers, por exemplo, pensar essa questão da disponibilidade energética, porque eu não acho que seja interessante, talvez, tirar, né, do abastecimento de indústrias ou de residências para abastecer os data centers. Acho que isso pode ser construído, essa disponibilidade tem que ser planejada, né? Mais uma vez, a importância do planejamento no setor da infraestrutura. Mas é inevitável, né? Em todos os nossos ramos de atuação, no meu escritório a gente usa inteligência artificial e a gente vai aprendendo a cada dia quais as ferramentas que a gente pode usar, em quais a gente pode confiar, porque Como, algumas né? não são confiáveis, e como é que a gente pode utilizar. Especificamente na gestão desses contratos, eu acho que sim. Acho que vai trazer um ganho, por exemplo, na apuração de KPIs, de indicadores, porque eu posso deixar, por exemplo, de apurar indicadores por amostragem e fazer uma apuração completa, abrangente, né, da atuação, da eficiência, da arrecadação daquele prestador, de quantos veículos passaram naquela rodovia, né? Esse é Qual um o ponto muito fluxo. interessante que esses dias eu estava acessando uma inteligência artificial que antigamente, eu até esqueci o nome agora, mas eu vou me lembrar e vou pedir para colocarem na descrição. Mas antigamente eu lembro quando eu ia fazer alguma pesquisa de mercado, entender alguma coisa, trabalhei um tempo com startup, a gente ia ver como quantos veículos passou na rodovia, alguma coisa, quantas pessoas tem, o público-alvo daquele tipo de produto. Precisa saber quantas mulheres tem no estado de Goiás. A gente ia muito ali no IBGE, né, tirar todas as informações, muitas vezes pegava desatualizada, porque tinha aquela demora ali em atualização. E hoje existem inteligências artificiais que você pega todas essas informações muito rápido, muito atualizadas, muito completas e nichadas, que é muito legal e que soma muito, né, para todo tipo de análise contratual e tudo mais. Sem dúvida, elas podem ajudar aí a ter dados mais estruturados, né? E acho que pode até, num avanço importante, reduzir o custo de gestão desses contratos, porque são contratos complexos, são contratos que demandam muitos cálculos, são contratos que demandam muitas análises. Não é fácil também para o poder público gerir um contrato dessa natureza e dessa complexidade. Então, com o uso aí da inteligência artificial, quando bem preparada, né, com os requisitos de segurança, para não ter nenhuma informação inverídica, eu acho que, sem dúvida, vai ser importantíssimo. E quero frisar aqui que o Estado de Goiás é pioneiro, né, no uso da inteligência artificial na administração pública. Nós temos a recente Lei Complementar 205, que justamente incentiva a inovação e o uso da inteligência artificial em todas as áreas da atividade pública, do poder público estadual. É uma legislação inovadora, né, que tende a trazer, num espaço aí de tempo, bons resultados. Que bom, é sempre bom saber que o estado de Goiás tomou frente, né, em alguma coisa. Bom, agora a gente vem para um momento que a gente chama que é um momento meio Marília Gabriela ali, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, né? Então a gente tem 9 perguntinhas aqui, mais rápidas, mais para as pessoas te conhecerem. A primeira delas é um hábito que o senhor não abre mão no dia a dia. Vamos lá, hein? Um hábito Cafezinho. O café também.
Mas é o que eu acho legal registrar aqui. Eu tenho o hábito de todos os dias almoçar e jantar com a minha família. Às vezes Nossa, muito bom, hein? alguns colegas me convidam, vamos Uhum. almoçar, vamos tal. Não. Eu às vezes até não Aham. aceito o convite, não é por mal, mas é porque eu tento o máximo possível de dias da semana tá no Uhum. almoço e no jantar lá em casa. A Uhum. gente, né, tem uma agenda intensa de trabalhos, mas esses momentos eu faço questão de estar com a família, conversando. É, E meus pais conseguiram um marco, acho que a gente começou isso há 1 ano e meio, 2 anos, que é toda sexta-feira, toda a família vai para casa dos meus pais e a gente almoça junto. Então, toda sexta-feira é de lei. Vai minhas irmãs, meu cunhado, né, meus sobrinhos, e aí junta a família toda ali e toda sexta-feira de lei a gente tá junto. que legal. Isso é muito bom. Um conselho que o senhor daria para quem tá começando? Olha, para quem está iniciando aí na advocacia empresarial, na área de infraestrutura, o que eu digo é o seguinte: o advogado nesse segmento ele tem que estar preparado e disposto para construir soluções Uhum, interdisciplinares. Então, às vezes a gente tem que abandonar um pouco aquela nossa formação, porque na faculdade a gente é muito condicionado à disputa, né? uhum, Ó, de tese jurídica, minha tese é melhor, ou eu vou ganhar essa tese aqui. E às vezes o que a gente precisa não é ganhar, a gente precisa construir uhum, nessas relações, seja com o poder público, seja com o privado, numa modelagem, num contrato, a gente precisa construir soluções, porque senão todos perdem. Então, uhum. o conselho que eu dou é isso: quem quer iniciar nesse segmento, esteja preparado para construir soluções. Uma frase que te inspira. A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Essa é boa. Albert Einstein. Essa é ótima. E qual que foi a maior lição que o mercado te ensinou? Eu acho que nada é permanente. A única certeza ou a única coisa que nós temos permanente é a mudança. Uhum. Então, a gente tem que se adaptar sempre que elas vêm. Acho que essa foi a maior lição que o mercado já me trouxe. E como mudou, né? A gente pensa, esses dias pra trás eu tava com um advogado, ele até falou, eu comecei a trabalhar, era máquina de escrever, depois foi para aquela CPU gigante, agora é computador, aí vê inteligência artificial, então tem que mudar, não tem como, tem que acompanhar tudo isso, né? E a cada dia as mudanças são mais rápidas, né? Uhum, Tanto mudanças de hábitos, né? De estrutura, quanto mudanças de legislação. sem dúvida. Cada dia a gente é surpreendido aí com uma nova resolução, uma nova normativa, uma nova lei, Uhum, medida provisória. Então, sem dúvida. tem que estar preparado para viver fortes emoções todos os No dias. Brasil, então, a certeza que você tem como empresário, empreendedor e até advogado, acho que todo mundo, né? É, que vai mudar, que vai Sem dúvida. chacoalhar, né, o Sem barco. dúvida. O senhor tem algum sonho não realizado? Tenho muitos, né? Tenho sonhos aí para mais uns 60 anos de vida, mas só para Parar de citar, sonhar, né? Não dá. só para citar dois, o primeiro deles é multiplicar por 10 os empregos que eu gero hoje. Isso Uhum, me traz uma alegria imensa poder é, alçar algum sucesso profissional, né? uhum, Humildemente, mas levar também pessoas junto. Então, uhum. um sonho é esse. E o outro, que é bem pessoal mesmo e bem curioso, eu sou paulista. Estou no estado de Goiás há 21 anos. E eu vim do estado de São Paulo. Isso é novidade, eu achava que o senhor era goiano, hein? Pois é, eu sou paulista e eu vim do estado de São Paulo com uma mala, vim de ônibus, Uhum. né? Meus avós já moravam aqui. Vim de ônibus com os meus pertences e um computador CPU. daquele bem antigão, Uhum. 486. Acho que nem todo mundo vai saber o que é isso. Então, toda a minha formação jurídica, todos os meus empregos foram todos aqui em Goiás. E um sonho é receber o título de cidadão goiano. Uma Legal, particularidade. legal. E se pudesse voltar no tempo, o senhor faria alguma coisa diferente? Eu tenho muito orgulho da trajetória, dos percalços, das vitórias, mas eu acho que se o Danilo de hoje fosse falar alguma coisa pro Danilo de 20 anos atrás, eu acho que eu seria mais tolerante e mais amável, mesmo com as pessoas que não merecem. Uhum. Acho que é algo que a vida ensina. Tem alguma pessoa que te inspira? Tem muitas.
mas eu vou até pedir licença aqui para fugir um pouquinho do segmento empresarial. No empresarial tem muitos, Uhum, tem CEOs, tem muita gente boa. Mas eu citaria, assim, para a vida, uhum. eu citaria o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que deu muitas lições de humanidade que recentemente faleceu. Interessante. O que te motiva todos os dias? Minha família e a vontade de vencer e fazer melhor. Acho que todo dia a gente quer levar algo melhor para os clientes, né? Levar algo melhor para as pessoas, para os nossos colaboradores Uhum. e conquistar o que for possível, não financeiramente, em bens, mas Isso é consequência, né? Isso é isso consequência. é consequência, mas conquistar espaço, né? Respeito no mercado, isso me motiva muito. Uhum. Agora vamos para a pergunta de ouro. Em uma palavra, como é a parceria com a SMR? Ah, essa é fácil. É sucesso. Sucesso Excelente, excelente. absoluto. Tenho um orgulho Já imenso. faz bastante tempo, né, que a gente tem a parceria? Em torno de 6 anos. 6 anos. Sei. De ver Uhum. toda a expansão da SMR, evolução, né? Se posicionando aí no mercado goiano como uma referência. Obviamente que não só aqui em Goiás, Uhum. mas, né? Foi bem no início, né, quando a SMR veio para Goiânia, que a gente acabou se conhecendo, né? Eu já conheci o Dr. Rodrigo, que trabalha com o senhor. Legal. E sem dúvida, crescendo, mas levando sempre o melhor para os seus clientes. Eu Uhum. vejo isso no dia a dia da SMR. Então, é sucesso a parceria. Que bom. Quero te agradecer. Aqui tem um presente. Oh, Isso daqui é uma collab, pode abrir. É uma colaboração que nós fizemos com o escritório. nossa, que legal. Não sei se dá para pegar aí com a logo do escritório. Exato. E- E do outro lado do podcast, né? Ah, Colaboração. Isso. que sensacional, adorei. Muito bom. Bacana. Vou guardar com muito carinho, assim como tenho com muito carinho todos os colaboradores e todos os diretores da SMR estão no meu coração. Fiquei muito honrado, muito feliz em poder participar aqui. Foi muito agradável. Obrigada, doutor Danilo. Foi uma honra te receber aqui. Acredito que a conversa foi muito engrandecedora. As pessoas vão aprender muito a respeito de infraestrutura. E quero te agradecer, né? Espero que a gente volte a conversar sobre diversos outros temas que o senhor tem conhecimento e que a gente pode trazer aí para o empresário, para o empreendedor, né? Para que ele aprenda um pouquinho mais sobre direito e sobre toda essa questão de tanto conhecimento vasto que o senhor tem. Obrigado, sempre à disposição. É um prazer muito grande, né? Falar e levar uma mensagem para os nossos empresários, que são a nossa força motriz aí desse país. Sem dúvida, sem dúvida. E para você, eu não vou deixar um presente hoje, eu vou te convidar para você entrar no nosso Instagram e olhar a quantidade de materiais que a gente já tem lá disponíveis, gratuitos, para que você tenha mais conhecimento. Muito obrigada pela audiência, até a próxima!